Hoje nós vamos trabalhar história, com o assunto a centralização do poder, tá, crianças? Então, este assunto vocês vão encontrar lá na página 118, tá? E vocês vão finalizar este assunto com atividades, tá ok, crianças? Vamos lá começar? Vamos lá, crianças, falar sobre a centralização do poder, tá? Então, primeiro nós vamos entender como surgiram os primeiros poderes, os primeiros chefes de comunidade e depois vamos compreender como esse poder foi centralizado na forma que nós temos hoje, tá? Então, vamos lá. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida da aldeia seriam debatidas em conselhos formados por líderes das famílias mais influentes, tá? Então, aqui, então quem tinha mais terra, né? A família que tinha mais terra tinha mais poderes, tá? Era mais influente, era mais poderosa. Ela era considerada naquela aldeia, era mais considerada naquela aldeia, tá? Devido à quantidade de terras que aquela pessoa tinha, tá? Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Com o crescimento populacional e a necessidade da expansão das aldeias, ocorreram choques de interesse entre as comunidades, tá? Que começaram a disputar entre si terras e recursos naturais, muitas vezes de forma violenta, tá? Então, com o crescimento criança populacional, no caso dessas aldeias aí, as pessoas foram crescendo, né? Foram ganhando mais gente, tá? Conforme foi disputada, né, disputados os territórios, né, o território foram se ampliando, então a população ia crescendo, tá, naquela aldeia, tá, criança? Então as aldeias foram se tornando cada vez maiores, tá? Então começaram aí a partir daí, né, com as conquistas, né, de outros territórios, começaram aí as guerras, tá? As guerras por território para conseguir mais, tá? Mais que tivesse, né, como expandir, tá? Todo esse território aí dessa comunidade, tá? E também locais que tivessem mais recursos naturais para a sobrevivência, né, da população, tá, crianças? Aqui, vamos falar sobre as disputas, né, de território, tá? Os chefes das famílias que lideravam e, consequentemente, venciam as disputas entre as aldeias e ganhavam prestígios dentro e fora da sua comunidade, de forma que, com o tempo, esses chefes vencedores controlavam, além de suas aldeias, as aldeias vizinhas, se tornando então centralizador do poder, tá? Então, quando eles conquistavam, né, esses territórios, eles viravam tipo o rei, tá, dessa aldeia, tá, da aldeia inteira, porque eles iam conquistando as disputas e passaram a mandar tanto nas suas aldeias, como também nas outras aldeias vizinhas, tá? Que é ali que quando eles conseguiam, né, conquistar aquele território, tá? Eles se tornavam também como o líder ali, tá? Das outras aldeias vizinhas. Os reis não só coordenavam os soldados, eles também tinham influência política autocrata. O que quer dizer autocrata? Que ele tinha o poder todinho na mão dele, tá? O poder absoluto e independente. E isso foi ficando cada vez mais difícil para um único líder coordenar sozinho, de forma que
Aos poucos, os chefes de aldeias foram delegando as funções às outras pessoas de sua confiança, muitas vezes parentes próximos ou amigos da família. Então, aí ele só entregava, né, a liderança, né, ou algumas funções para pessoas de confiança dele, tá, do rei. A essa organização de poder e influência dentro da comunidade deu seu nome de Estado, tá? Então, o Estado está com letra maiúscula, né? Então, aí como se fosse o país, tá? Vamos falar agora sobre a religião. Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido. Atribuíam aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como uma tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim como os grupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens, tá, e os deuses, tá? Então aí, nessa época, né, os sacerdotes, eles eram tipo contratados pelo rei, né? Por quê? Para que eles atestassem, né? Para que os sacerdotes atestassem para o povo, né? Que aquele rei ali, ele era o escolhido pelo Deus ali que a população seguia, tá? Que a população acreditava. Então, os sacerdotes ali, eles eram bem influenciados, tá? Em relação ao rei. Porque como a religião, tá? Era importante naquela época, né? Então, os sacerdotes, tudo que eles falavam, tal, a população acreditava. Aí, no caso, né, o rei, né, ele considerava bastante a religião e com isso ganhava prestígios, tá? Por quê? Porque de acordo com o que os sacerdotes falavam para a população, né, a população acreditava. Então, aí o rei queria que eles atestassem, né, para o povo que aquele rei ali era o escolhido pelo Deus que eles acreditavam, tá? A escrita. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de formas para manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, os preços de itens de comércio e as medidas. Para entender a essa necessidade, criaram símbolos, tá? Como vocês estão observando aí embaixo que eu coloquei para vocês, tá? Criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas. Além de sua quantidade, ao longo prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números, tá? Então, vocês estão verificando, né, que eu coloquei para vocês, né, alguns tipos de escrita que foram criadas por eles, tá? Para representar quantidades e símbolos que representavam as coisas no geral, tá? Então, nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, poucos eram os que sabiam interpretá-los. Apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade e alguns reis. O resto da população ou não via necessidade ou não tinha direito de entender como tais símbolos funcionavam, né? Então, aí quem tinha mais contato, né, com esses símbolos, tá? Eram os sacerdotes, os funcionários do Estado, tá? E alguns reis, tá? Então, a maioria deles tinham domínio ali da escrita dessa época, tá? E a população percebia que não era muito útil, né? Não era necessário, tá? Então, eles não tinham direito de entender como tais símbolos funcionavam, tá? Então, aí, só alguns privilegiados, né, tinham
conseguiam, né, entender os símbolos, tá? Vamos falar agora sobre as formas de organização, tá? Podemos classificar as formas de organização de uma comunidade em pública e privada, tá? Pública, administrada pelo poder público e de uso gratuito a todos, né? Então, aí, a pública, né? Essa organização pública, ou seja, né? Ela é administrada pelo governo, tá? Como os locais como escolas, hospitais, tá? Que são administradas, né? Pelo governo, tá? Então, aí, a população, ela tem direito de usar de forma gratuita, tá? E a privada? Administrada por uma pessoa ou várias pessoas e o uso é apenas mediante a pagamento, tá? Então, a privada, ela tem um dono, tá? Ou vários donos. E o uso de um local privado, né? É mediante pagamento, tá? E só podem usar as pessoas que pagam, tá? Vamos verificar agora algumas formas de organização pública, tá? Então, nós temos aí social. É o caso das pessoas que se organizam em associações de moradores para melhorar a comunidade, tá? Então, a social são as pessoas que se juntam, né, para buscar melhoria para o seu bairro, para a sua comunidade, tá? Política é o caso da organização em partidos políticos, no qual as pessoas podem cobrar providências do governo, tá? Então, aí a política, tá? Os partidos políticos eles se reúnem, né, com o objetivo de cobrar e exercer a política em uma sociedade. E por último, a economia. Econômico é o caso das pessoas que se organizam em sindicatos para lutar por seus direitos, tá? Seus direitos trabalhistas, no caso é econômico, tá? Então, aqui são as pessoas, né, que trabalham, que tem como os sindicatos os seus direitos garantidos, tá? Pode ser sindicato dos professores, tá? Sindicato dos advogados, tá? Dos bancários. Então, existem vários tipos de sindicatos que vão garantir os direitos dos trabalhadores, tá? Vamos falar agora de Estado versus nação, tá? No caso, aqui nós vamos falar de Estado, tá? Estado, aqui no caso, né, nós vamos falar sobre o país, tá? Com letra maiúscula. Organização política que exerce a sua autoridade sobre um território concreto, tá? A característica do Estado moderno é a soberania, reconhecida tanto dentro da própria nação como por parte dos demais estados, tá? Então, o estado é reconhecido dentro da sua própria nação, né? Como por outros estados também, como por outros países, tá? Porque no caso aí está com letra maiúscula. Todos os estados tendem, portanto, a ter certas instituições, tribunais, polícias, né? E entre outros. Então, aí para o uso interno, tá? Bem como forças armadas para sua segurança externa. Funções que requerem um sistema destinado a recolher impostos, tá? Então, aí as forças armadas, crianças, o exército, a marinha, a aeronáutica, que estão a serviço, né, de proteger o Estado, tá? Para a nossa segurança. Tá? E as funções que requerem um sistema destinado a recolher impostos são os impostos que são recolhidos em cada produto que nós compramos, tá? Então, é retirada uma quantia para o Estado, tá? Então, com esse dinheiro, tá? Que é recolhido, que vai ser paga as
as instituições, né, que o governo administra, tá? Como os hospitais públicos, as escolas públicas, tá, crianças? Vamos falar agora aqui, crianças, sobre nação, tá? Então, nação é reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando assim um povo que se mantém unido pelos mesmos hábitos, tradição, religião, língua e consciência nacional, tá? Então, aí, criança, a gente pode lembrar que antes da colonização existiam as nações, tá? Que eram reconhecidas as tribos como eram reconhecidas, né? As tribos indígenas, tá? Não eram reconhecidas como estados, e sim nações, tá? E não que eles não tinham uma pessoa ali como liderança, tá? Então era só uma nação, cada tribo era nação, tá? Não era um estado, tá? Então eles eram membros ligados a um laço histórico, como hábitos, tradições, religião e a linguagem, tá? Então, aí, nação, crianças, tem um conceito que é social, tá? Nação é a sociedade natural de pessoas dentro de um território ou não, com mesma origem, costumes, língua e comunhão de vida. Nação é a semente do Estado e a sociedade a união de indivíduos com objetivo comum. Nação preexiste sem qualquer espécie de organização legal. É a substância humana que forma o Estado, tá? Como eu falei aí, é um conceito social, né? Assim, o Estado atua em nome da nação e em seu interesse, ou seja, pelo seu bem-estar, sua honra, sua independência e prosperidade, tá? Vamos falar agora sobre a organização do nosso estado, tá? Então, aí, hoje no Brasil temos a presença do Estado que controla e organiza setores importantes da nossa sociedade, como a educação, a saúde, a economia e a política nacional, tá? Então, aí, todo o poder governamental, criança, está localizado em Brasília, tá? Existe aqui a presença de três poderes, tá? O executivo, legislativo, executivo e judiciário. A capital do Brasil é Brasília, que foi construída no governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em 1960, tá? Vamos agora conhecer, crianças, os três poderes, tá? Primeiro aí o executivo. O poder executivo está representado na pessoa do presidente da República, tá? Então, aí o presidente da República, ele é a autoridade máxima do poder executivo, tá, crianças? E no seu gabinete de ministros e secretários. O presidente é eleito pelo voto direto e exerce o mandato por 4 anos, tá? Tendo aí a possibilidade de reeleição, ou seja, mais 4 anos, tá? Isso caso a população queira, né? Devido à administração que ele tiver, né? Feito no país, se for positiva para a população vai reeleger novamente, tá? Então, qual é a função do Poder Executivo? É administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei, tá? O Legislativo. O Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Cada estado da União é representado por 3 senadores da República eleitos em votação majoritária, e as cadeiras da Câmara dos Deputados eleitos por votação proporcional.
O mandato dos senadores é de 8 anos e dos deputados federais de 4 anos, tá? Então, aí, a sua função aí é de criar leis e melhorar, né? Fazer melhoria na vida da sociedade, tá? A função é de criar leis para melhorar a vida da sociedade, tá? Judiciário. Vamos para o último, tá, crianças? Judiciário. O poder judiciário é representado pelos tribunais e juízes que deles fazem parte. Então, a função aí do Poder Judiciário é aplicar a lei e julgar os crimes, tá? Então, no Brasil, nós temos, crianças, 3 poderes, tá? Esses 3 poderes, eles devem estar em perfeita harmonia, tá? Entre si. Tá? Então, para que o país cresça, né, o Estado cresça, esses 3 poderes devem estar em harmonia entre si, tá ok, crianças? Então, aí, crianças, finalizando, né, vocês vão realizar, né, as atividades aí propostas pelo livro de vocês, tá? Então, nós temos aí da página 123 até a página 126, tá? Da página 123 até a página 126, tá? Então, nós estamos encerrando a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até a nossa próxima aula, tá, crianças? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!